na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava pronto a arrumar para a Itália e ordenou que embarcássemos nele. Navegamos lentamente por muitos dias e foi em meio a muita dificuldade que chegamos a Cínido, não nos permitindo os ventos prosseguir mais adiante, navegando ao sul de Creta, defronte de Salmona. Então, eles iniciaram uma viagem e a viagem já começou a mostrar assim, ó, o negócio está estreito. O negócio está estreito. Paulo, logo após esse último que nós lemos aqui, aconselha o centurião a não partir. Versículo 10 e 11, Paulo fala: olha, o negócio não está legal. Não é bom que a gente vá para essa viagem. Paulo orienta o centurião. Eles encontraram um barco de especiarias que transportava trigo egípcio, e eles estavam indo em direção a um porto, que era um porto favorável para passar o inverno. Eles não queriam ficar ali. Então tinha todo um contexto, também tinha um contexto financeiro. E eles, não, nós vamos assim. E aí a maioria decide, não, nós vamos. Paulo avisou. E o último versículo que nós lemos, Paulo fala assim, ó, eu bem que te avisei. Eu te disse. Paulo avisou. Glória a Deus. Tem crise, amado, que somos nós mesmos que cavamos. Já parou para pensar nisso? Essa crise aqui não foi Paulo que armou, não. Ele no início da vida dele, cristã, ele armou umas crises para ele, que ele quase morreu. Mas aí foi ele que arrumou confusão lá, foi apedrejado. Mas essa crise aqui, a gente está olhando específico essa crise do capítulo 27, não foi ele que arrumou. Não foi ele que projetou, não foi ele que teve essa infeliz ideia de navegar. O vento estava dizendo que ia dar problema. E tem crises, amado, que nós é que arrumamos. Talvez você esteja aqui e esteja lembrando de algo que você já passou ou algo que você está passando agora e falando assim, caramba, eu que tomei essa decisão, eu que fiz isso, e por isso eu estou passando por isso aqui agora. Paulo embarcou numa viagem furada, entrou de gaiato no navio, uma viagem furada. Existem crises, amado, que nós estamos passando, principalmente no país, que não foi armado pela gente. Tem crise que a gente está passando, que não foi a gente que decidiu, não foi a gente que escolheu, mas a crise escolheu a gente. E essa crise escolheu o apóstolo Paulo. Você pode dizer para o teu vizinho, tem crise que escolhe você. Amém? Algumas decisões têm aparência de sucesso antes de entrar na maior furada da vida. Nem sempre temos o controle de nossas decisões, mas tem hora que o furacão vem e arrasa com tudo. Decidir, amado, é preciso. Não é que a gente vai ficar andando aterrorizado. Ai, eu não vou decidir, eu não vou escolher. Ai, porque pode dar errado. Ai, não vai dar certo. Se a gente for andar assim, a gente pira, a gente fica maluco. Decidir é preciso. Existe uma série de fatores que devemos levar em consideração, que precisamos observar o tempo, precisamos observar o ciclo daquele momento antes de decidir. Mas às vezes, mesmo fazendo assim, a gente entra numa furada, porque a gente não tem controle. Nós somos imperfeitos, mas decidir é preciso, e nem sempre vamos conseguir controlar as nossas decisões. E nós precisamos aprender a lidar com aquela escolha que nós fizemos, e a partir dela, olhar para Deus e falar assim, Senhor, me conduz por um caminho bom e excelente. Tem uma poesia de uma banda de rock secular, mas que eu acho ela interessante, que ela fala assim, ó, e se eu fosse o primeiro a voltar e mudar o que eu fiz, quem então agora eu seria? Se você tivesse a oportunidade agora de voltar e alterar algumas decisões para ficar melhor agora, quem você seria agora? Será que Deus considera completamente perdido as nossas decisões passadas?
Se José tivesse a oportunidade de voltar no futuro com a consciência que ele estava no Egito e voltasse, não, irmãos, e não contasse mais os sonhos dele, virasse para o pai e falasse: pai, para de me tratar como um menininho, eu sou um homem, eu vou, e ele mudasse aquele contexto, a família ia ficar bem, mas em compensação, os propósitos de Deus naquela situação não iriam ser cumpridos. Se a gente voltasse para mudar, quem agora nós seríamos? Isso serve, amado, para curar a nossa alma, porque nem sempre nós vamos ter controle daquilo que nós fazemos. Eu fiz e eu deu errado, e a gente fica preso, aprisionado. Tem que ser como o apóstolo Paulo fala: esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Não é porque você tomou uma escolha errada e te trouxe até aqui no momento de dificuldade que você tem que ficar estagnado agora, remoendo aquilo. A partir daqui fala: Senhor, entra na minha vida e faz uma revolução. Me faz tirar lições disso aqui que eu estou vivendo. É preciso se livrar de todo excesso em momentos como esse. No versículo 18, nós lemos: contudo, no dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começamos a atirar ao mar a carga do navio. Em momentos de aflições que nós começamos a passar, de escolhas erradas, momentos de intempéries da vida, às vezes nem por decisões, mas o dia mau que chega para qualquer um. A Bíblia fala que o sol brilha para justos e injustos. Quando Jesus fala da parábola, a parábola lá do homem prudente, do homem insensato, vieram as mesmas circunstâncias para os dois. A diferença era onde estava a construção. Mas em momentos como esse, de fogo, de pressão, existem coisas que vão aparecer do nosso caráter, que Deus vai mostrar. Muita gente não percebe. Muita gente não percebe. Vão aparecer situações que vão mostrar a gente, vão mostrar quem nós somos. E nesse momento de crise é hora da gente fazer assim, ó: eu tenho que jogar fora todo esse excesso, toda essa bagagem. Porque tem coisas que a gente só vai perceber, amado, é no fogo, na pressão. A gente não vai perceber numa casinha de festa. Por isso que Salomão, acho que falou aquilo: é melhor estar numa casa onde há velório do que numa casa onde há festa. Na casa onde há velório, amado, há reflexão. Na casa onde tem festa, a alegria às vezes é a nossa inimiga. Sabia disso? A alegria às vezes, muitas das vezes, é a nossa inimiga, porque ela nos enfraquece. O momento de tristeza, de aflição, de pressão, esses são os momentos que produziram as maiores mentes da história. Eu te desafio a pesquisar as maiores mentes da história e você vai ver que estava pressão envolvida. Tinha pressão envolvida. É preciso se livrar no meio da crise. Quando você perceber na sua vida o que é excesso, você está passando, seja por qual crise for, amado, você vai aplicar isso no teu dia a dia, nos teus desafios. Quais são os excessos? O que tem de excesso aqui que eu preciso deixar? Eu preciso deixar a falta de perdão. Isso aqui eu estou identificando, eu preciso deixar no caminho. Eu preciso deixar a desordem. A minha vida está em desordem. E eu estou percebendo isso no meio dessa crise. Eu vou deixar. Eu preciso deixar a displicência. Eu sou um preguiçoso, eu estou percebendo que eu estou passando essa dificuldade por causa da minha preguiça que não fez agitar algumas coisas da minha vida. E eu preciso jogar essa bagagem fora e começar a acertar a minha vida. Nunca esqueço do testemunho que o Sidão deu aqui uma vez, que com 40 anos, Sidão, 40 anos, há 300 anos atrás, direto do túnel do tempo, há 40... Brincadeira, mano. Tchau. Que ele falou com o filho. Eu lembro, a gente conversando lá fora, ele me contou esse testemunho e me edificou muito. Ele com o filhinho, quem era o filho? Quem era o monstrinho? Te amo também. Tava com o filho na barriga, ele falou, vendo telecurso, né? Preciso dar um jeito na minha vida. Pô, tu já tava com os 4 já?
Os três já. Aí ele foi começando a ter essa consciência. Caramba, uma hora pode dar ruim. Vou passar fome. Foi agitar a vida dele. Ele não era nem talvez um momento de crise, mas foi um momento da vida que ele percebeu. Quantos de nós, num momento, às vezes de crise, ou não, teve um insight assim, ó. Opa, eu tenho que acertar isso aqui da minha vida. Isso é bagagem que a gente está jogando. Estou jogando fora. A gente precisa se livrar das bagagens, mano, do que é excesso, o que não é para estar com a gente. Coisas que estão na nossa alma, matando, sugando as nossas forças, destruindo o nosso vigor. Culpa. A gente precisa acertar isso diante da presença do Senhor e diante da presença dos homens. Todo mundo estava com fome e Paulo se levantou para criticar. Leia novamente o 21 comigo. E após muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e ademostrou: Senhores, devias ter dado ouvido aos meus conselhos e não ter saído de Creta. Naqueles dias, pois, dessa forma teriam evitado este dano e prejuízo. Amado, não tem nada pior do que tu tá num perrengue, levanta um indivíduo e fala assim, ó, eu te falei. Ah, mas eu te falei que tu não tinha ter feito isso. Quem gosta disso, diga aleluia. Tu tá numa luta, tu tá numa pressão, aí o indivíduo chega e fala assim pra você: poxa, vocês poderiam ter feito desse jeito, seria melhor. Mostra a tua mão, filho, tu trabalhou aqui para tu estar falando alguma coisa? A vontade que dá de falar é essa. Mas não tem nada pior, né, do que a gente está no perrengue, está na dificuldade. Eu te disse. Paulo, os caras com fome, gente. Gente, eu com fome, a minha esposa me conhece melhor do que qualquer um. E alguns mais próximos sabem como eu sou. Sono e fome me tornam um ser humano. Lembra aquele cara do Pateta que entrava atrás do carro? Assim, sou eu com fome e sono. Eu viro um putais. Imagina, os caras com fome. E 14 dias, gente, isso aqui já tinham passado 14 dias, os caras no perrengue, no mar, e vai morrer, e desesperando a vida, e o barco balança pra cá e pra lá, mas não vou, e meu Deus, vai morrer, não vou morrer, vamos viver. Imagina, 14 dias de desespero de morte. Os caras com fome, tenso, estressado, sem comer. E o Paulo, eu falei pra vocês que vocês não deviam ter saído de lá. Eu falei para vocês, não tem nada pior, mano, do que tu tá na crise e ainda vem alguma coisa que te joga ainda mais para baixo, Não tem nada pior do que a gente estar passando dificuldades e a gente vê desperdício. Hoje o Marcel me falou de um negócio, mas eu fiquei revoltado, que vontade de dar um peteleco no olho daquele garoto, cara. Meu Deus, esse negócio agora de vlog, né, esses caras que gravam vídeo para ganha dinheiro do YouTube. O indivíduo cortou a placa que ele ganha de quantos milhões de acessos? Cadê o Marcelo? 100 mil visualizações, 100 mil acessos. Aí o Google manda uma placa homenageando o que o cara fez. Aí o tosco do garoto pegou a placa, a gente ficou conversando, eu falei, não me faz esse negócio, cara, eu fico revoltado com gente medíocre, fico revoltado. Eu nem sei por que eu falei isso. Mas não tem nada pior, lembrei. Não tem nada pior do que tu tá na crise, tá na dificuldade e tu vê alguém que desperdiça talento, vê alguém desperdiçando dinheiro. Tu vê escândalo, homens gastando horrores de dinheiro, consumindo dinheiro da população. E crise na saúde. Não tem nada pior, tu tá na crise e tu vê um negócio que te joga mais pra baixo, mano. Não é não? Falei aqui hoje de manhã, gente, com tristeza, que eu vi aquela notícia. A mãe, uma índia amamentando o seu filho, e vem um filho do inferno e corta a garganta da criança. Não
tem nada pior do que a gente estar numa crise, estar numa luta, tem o pecado, tem o diabo, tem as pressões da vida e vem algo que te joga ainda mais para baixo. Tipo, espizinha. Não tem nada pior, mano. Mas eu queria falar contigo nessa noite de esperança. Se nós lêssemos esse contexto dessa crise, essa crise aqui não era uma crise para achar culpado. Paulo traz um lembrete aqui, olha, eu avisei para vocês, mas em seguida Paulo traz a solução. Pior é quem critica, mas não tem solução para dar. Pastor, olha, eu não concordo com isso, mas pastor, olha só, pá, traz uma solução. Tem gente que só quer reclamar, mano. Tem gente que reclama do país, tem gente que reclama da empresa, tem gente que reclama da família, tem gente que reclama de Deus e do mundo. O cara nasceu para reclamar, é o reclamão, mas não dá uma contribuição para a vida. Só quer ficar no leitinho. Gente que não traz uma contribuição para a vida, mano. Você pode até não estar satisfeito com alguma coisa, mas seja alguém que traga uma solução para um problema. Amém? Amém? Você pode falar isso com todo carinho assim, querido, traga uma solução para mim. Esse contexto de crise não iria adiantar achar culpado. Amar, tá todo mundo no mar. Todo mundo no mar. Perrengue, 14 dias. Quem é o culpado? Você. E aí, adiantou de quê? 14 dias esse cara estava no mar. Essa crise aqui não era uma crise para achar culpado. Não ia resolver a crise achar o culpado aqui. Paulo fala, mas a ideia não era achar culpado. Mas é diferente de uma outra crise. Sabe qual crise? A de Jonas. Jonas foi em desobediência, entrou no barco, veio uma tempestade. E os caras, caramba, por que tá com os caras tiveram uma revelação? Por que está acontecendo? Descobriram. Aí essa crise do Jonas era para achar o culpado. Nós estamos passando por essa crise por quê? Por causa desse cara. Cara, por que tu fez? Não, fugir de Deus. Me joga no mar. Ali tinha que achar o culpado. Mas a crise de Paulo não era para achar o culpado. Não ia adiantar achar o culpado. E hoje eu queria falar, amado, sobre solucionando problemas, olhando a vida de Paulo nesse contexto aqui, nessa crise. A gente está olhando uma das crises de Paulo, amado, dos perrengues que Paulo passou. Se você for ver Atos, você vai ver que ele passou vários outros, mas sempre com um espírito voluntário para Deus. Deus, estou aí. É o quê? Vamos lá. Tu vê nas cartas dele um zelo, um cuidado pela casa, pela obra, pela mensagem do Evangelho, para que a mensagem fosse íntegra, que não houvesse. E quando ele ficava sabendo que alguém estava tentando deturpar a essência do Evangelho, ele já mandava uma carta. Ele não perdia tempo esculachando, tudo filho do diabo. Não, ele falava do problema, mas ele trazia um ensino, trazia a solução. Aqui a gente aprende uma outra lição com o apóstolo Paulo. Ao invés de ficar olhando as crises, problemas teológicos, a gente tem que se especializar na palavra de Deus. Amém, amado? Não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, com aquela visão teológica. Se especializa na palavra de Deus, que aí você vai poder guardar a igreja. Aleluia. Como solucionar problemas com Paulo? Paulo criticou, mas tinha uma palavra de solução. O versículo 21, 22 e 23, Paulo começa a colocar em prática um plano de ação. Um plano de ação. A solução para aqueles homens estava na vida de Paulo. E a forma como Paulo ia resolver aquilo estava na vida daqueles homens. A proposta que Deus deu para Paulo foi uma. No texto não narra se as atitudes de Paulo estavam embutidas na revelação que Deus deu para ele. A gente vai falar aqui. Mas fato é que a solução para a vida daqueles homens era Paulo, porque Deus estava preservando a vida deles, porque queria que Paulo chegasse a Roma. Então, aqueles homens só não morreram nos 14 dias, porque tinha a igreja ali junto com aqueles caras.
Mas Paulo, por sua vez também, não ia ficar só na revelação, no revelamento. Ele também dependia daqueles homens para poder chegar ao seu destino.